Oi, oi pessoal, tudo bem? Então, a gente hoje vai para a nossa quarta aula de atualidades. Lembrando que essa aula é a explanação teórica que você vai utilizar para elaborar a redação junto com o professor Vitor, beleza? Façam sempre as suas anotações aqui na nossa aula. O ideal seria que nós estivéssemos fazendo uma discussão dentro dessa aula, um debate bem interessante, porém, nós vamos nos adaptando ao nosso momento atual que nós estamos vivendo, enfim, tá? O tema de hoje é um tema que eu acho interessantíssimo da gente discutir. E ele entra literalmente no contexto em que nós estamos vivendo, beleza? Então, bora lá. É o seguinte, nós vamos tratar da popularização dos serviços de delivery por aplicativo e suas implicações no Brasil. Quando nós falamos de delivery, pensa aqui, como que nós consumimos as coisas atualmente? Nós não podemos ir em restaurantes, nós não podemos ir a lanchonetes. Como é que nós estamos consumindo? Tá? As empresas, elas precisam, nesse contexto atual de isolamento, fazer o quê? Elas precisam se adaptar. Para se adaptar, para continuar existindo, elas vão fazer exatamente isso. Elas vão contratar esse serviço de entrega. Mas você vai falar, ué, professor, esse serviço de entrega ele sempre existiu. Ok, mas qual que é o contexto atual dessas entregas? Vamos aqui. Motofrete em São Paulo. Saiba como os motoboys trabalham na capital. Então nós temos aqui 3 tipos de serviços e de forma com que esses motoboys podem ser contratados. Nós temos um contratado pela CLT, um que é autônomo e outro que vai ser contratado por um aplicativo. O aplicativo mais famoso de entrega de alimentos que nós conhecemos é o iFood, mas nós temos também o Uber Eats e o Rappi, tá? São 3 aplicativos que têm essa função. Então olha aqui, o motoboy que é contratado pela CLT, ele recebe um salário, férias, 13º, aposentadoria, INSS, adicional de periculosidade, equipamento de trabalho. Tudo isso garantido pela empresa que o contrata. Ele tem um horário de trabalho, ok? Ele tem uma infraestrutura que a empresa fornece para ele, tem alguns requisitos, habilitação e o curso para ser entregador, e tem uma clientela mais restrita. Ele também pode ser autônomo, tá? Ele não é contratado diretamente pela empresa, ele trabalha por conta própria. Ele tem aqui quais direitos? O INSS e o equipamento de segurança. Tem alguns requisitos: moto nova vistoriada, curso seguro de vida, equipamento de segurança. E qual é o perfil, como é que trabalha o motoboy que é contratado pelo aplicativo, tá? Então, o pagamento, quem determina o aplicativo. Ele não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem aposentadoria, ele não vai receber, não vai fazer a contribuição para o INSS para poder se aposentar, não tem adicional de periculosidade, não tem equipamento de segurança, não tem infraestrutura, ele só precisa ter uma habilitação em moto e a clientela é irrestrita, ok? Guarda todas essas informações para vocês. Aqui no texto 2, nós temos uma visão dessa realidade. Como os apps de entrega estão levando pequenos restaurantes à falências. Então, alguns pequenos restaurantes, eles não conseguem competir com grandes cadeias quando a gente fala do uso desses aplicativos. Por quê? Essas pessoas, eles afirmam que esses aplicativos, eles são cheios de promoções malucas, como compre um lanche e ganhe outro. E a gente sabe que quando nós vamos lá no iFood, a gente adora um cupom de desconto. Só que tudo isso ele vai influenciar na margem de lucro desse pequeno restaurante. Entenda que eu estou me referindo a pequenos restaurantes, tá? Não estou me referindo àquelas cadeias super cheias de infraestrutura e de dinheiro quando a gente fala do sistema capitalista. Estou me referindo a McDonald's, a Subway, a Habib's, essas empresas que têm um poder maior em comparação com as empresas maiores. Então, ó, além dos
preços agressivos, uma das maiores queixas dos restaurantes se refere à transparência da exposição dos seus negócios na plataforma. Quem aparece primeiro na pesquisa, quando você abre o iFood, você sabe do que eu estou falando, essas pessoas que aparecem primeiro têm mais chance de ser escolhidas pelo consumidor, ok? Então, ó, brasileiro com operação no México e na Colômbia, o iFood é líder no mercado de entrega de comida no país, à frente dos rivais Rappi e Uber Eats e da Novata 99 Food. Entre janeiro e setembro de 2019, realizou 159 milhões de entregas, uma média de 18 milhões de pedidos por mês, o que representa um crescimento de quase 50% sobre 2018. No período, 86 mil entregadores atenderam as 886 cidades no Brasil e na América Latina. Ok? Olha aqui, eu gosto desse segundo parágrafo aqui. Todo esse poder de fogo abriu o apetite para novas empreitadas, a criação de dark kitchens, ou restaurantes virtuais voltados apenas para o delivery. A aposta não é exclusiva do iFood. Rappi ou Uber Eats também enveredaram por esse caminho como uma maneira de explorar o enorme Big Data, essa grande quantidade de informações à sua disposição, tá? Deem uma lida no resto desse texto aqui, que ele vai ser importante para vocês. O terceiro texto, ele já vai ter uma visão diferente, tá? Então, aquele primeiro texto, ele fala como esse aplicativo, ele afeta diretamente, né, nesses pequenos restaurantes. Eles não conseguem garantir essas promoções que o iFood, por exemplo, quer garantir. Agora, pensando no contexto que nós estamos vivendo, como que as empresas elas vão fazer para continuar vivendo, sendo que elas não podem abrir? Então, o delivery é uma forma de continuar funcionando. Se você andar nas ruas de Sobradinho, que você não deve fazer, mas se você tiver que fazer alguma coisa e você estiver passando de carro pelas ruas, você vai perceber que várias empresas colocaram as placas de delivery em suas portas. Olha aqui. Com o fechamento do comércio ou restrição ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais em algumas cidades do país devido à pandemia do novo coronavírus, a opção para bares e restaurantes manterem pelo menos parte das operações é a entrega de delivery. É assim que funciona. E o iFood ele criou algumas opções. Se você fizer o pedido no iFood agora, você tem a opção de ter uma entrega sem contato. Então o motoboy ele pode deixar a comida ali na sua porta e você nem tem contato nenhum com ele e você utiliza o chat para falar com os entregadores, para falar com a empresa. Beleza? Então a gente percebe que isso é uma forma de você continuar vivendo, que as empresas continuarem funcionando e existindo, ok? Tem uma lida nesse parágrafo aqui. Te dei todas essas informações, tranquilo? Agora a gente vai falar de algumas coisinhas aqui, de algumas notícias, todas notícias bem recentes, tá? Desse ano, e a gente vai falar do final do ano passado e desse ano, e a gente vai falar sobre algumas delas, ok? Olha aqui. Candidatos a entregador do iFood, mas que dobram após o coronavírus. Eu quero que você imagine o contexto social que essas pessoas estão inseridas. Essas pessoas, elas tiveram o seu emprego, provavelmente foram demitidas do seu emprego, porque não conseguem sobreviver a esse momento em que nós estamos vivendo, que várias empresas fecharam as suas portas e demitiram seus funcionários. E aí elas precisaram continuar trabalhando. E aí eles se candidatam a trabalhar no iFood, tá? Então, ó, o aplicativo brasileiro iFood viu o número de candidatos a vagas de entregador da plataforma mais que dobrar em março, disse um executivo a Reuters, em um momento em que a rápida disseminação do coronavírus alimenta temores sobre desemprego na maior economia da América Latina. Então, isso mostra que a realidade social, existe uma fragilidade social muito grande dessas pessoas que trabalham no iFood. Elas trabalham muito, elas não têm acesso a equipamento de segurança, nós queremos que essa comida chegue rápido pra gente, mas qual o contexto daquele cara que trabalha fazendo essa entrega? Olha aqui, dormir na rua, pedalar 30 km e trabalhar 12 horas por dia, a rotina dos entregadores de aplicativos.
Durante uma semana, a BBC News Brasil conversou com dezenas de trabalhadores no setor, tá? Então, olha aqui. Um deles explica: dou entrevista para você, sim, parça. Ainda está suave, porque o bagulho aqui só estrala às 7 horas da noite. Então, nessa hora, começa a pingar pedidos e eu não paro mais. Então, a gente começa a perceber que ele não tem nenhum tipo de infraestrutura para poder fazer a sua atividade, para poder fazer o seu trabalho. Então, olha aqui, o grande relógio do Conjunto Nacional, no alto da Avenida Paulista, mostra que faltam 36 minutos para o ponto de inflexão diária para os aplicativos de entrega em São Paulo. Em outras palavras, o horário em que milhares de pessoas chegam em casa, olham a geladeira, desistem de cozinhar e resolvem pedir comida por alguma das plataformas disponíveis. Os entregadores aguardam esse momento do rush, sentados em calçadas próximas a shopping centers, restaurantes ou supermercados. Então, por volta das 19 horas, começam a pipocar os pedidos nos celulares. Os jovens pegam as mochilas, as bicicletas ou motos e partem para a correria da noite. Tá? A gente percebe então que essas pessoas, elas geralmente são homens com um nível de estudo muito pouco, que estão desempregados, tá? E também existem pessoas que têm um nível de conhecimento, são mão de obra qualificada, mas estão desempregadas e a única forma que eles conseguiram para continuar ganhando algum dinheiro é trabalhando aqui. Okay? Então, em um momento de crise econômica e alto desemprego, os aplicativos de serviços como Uber, iFood, 99 e Rappi atraem desempregados e pessoas que têm dificuldade para se inserir no mercado de trabalho com a perspectiva de obter alguma renda. Isso é muito triste você pensar nessa realidade. Essa galera que fica sentada nessas ruas, na chuva, no calor, esperando um momento para poder pegar um pedido e ganhar algum dinheiro. Enfim, né? Tem uma lida nesse texto que vai ajudar bastante vocês. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo para auxiliar nessa construção do texto de vocês. O lado sombrio do trabalho para aplicativos e como é pior para as mulheres. Existem também algumas mulheres que trabalham nisso. É interessante quando ele fala dessa uberização desse trabalho, ok? Então, a entregadora Nana já teve 2 bicicletas furtadas em 3 meses de trabalho para o iFood. O aplicativo não ressarce entregadores. Aqui, novamente, é você pensar que tipo de garantia esse trabalhador ele ganha se ele sofre um acidente ou se ele tem o seu meio de trabalho furtado ou roubado. Ele não trabalha para o aplicativo. Ele presta um serviço para o aplicativo. Cara, pensa nisso. Façam uma boa redação. Eu queria muito discutir esse tema em sala com vocês, mas não vai ser possível agora, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.